Pode chegando para o 26º episódio do A Gente Te Conta Podcast. Hoje, recebendo aqui essa pessoa que eu estou conhecendo, que tem tudo para arrebentar cada vez mais no nosso cenário aqui do nosso município. Incrível a história dele que ele vai contar hoje pra gente. Maico Assunção nasceu dia 14 de junho, não é isso? De 87. Filho do Hermínio de Assunção, que é a homenagem hoje do podcast para ele, né? Fazer uma homenagem para esse cara. E de Naí Farias, casado com a Cátia Assunção, pai do Hugo Atos e Hermínio, avô do Hugo Henrique. Essa galera, a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto, né? Cristão, professor de teologia, juiz de paz, terapeuta cristão, professor de matemática, pós-graduando em filosofia, artes e matemática, doutor em missões mundiais e doutor honoris causa. Eu fui pesquisar o que era honoris, cara. Fui pesquisar, olha, e achei interessantíssimo, né? Só dando uma ajustada aqui. Pode te apresentar pra galera aí, meu querido. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Graças a Deus fui convidado e me sinto muito honrado. Sou Maico Assunção, como já foi mencionado, né? Tenho aí um pequeno currículo a apresentar. Um vasto currículo. Pequeno currículo, modestamente falando. Vasto currículo, viu? Mas é uma construção que vem aí sendo feita ao longo dos anos, né? E acredito que, como disse aqui o nosso caro amigo, esse programa, querendo ou não, deixo aqui uma homenagem ao meu pai, que no início deste ano veio a falecer, né? E não está mais entre nós, mas devo tudo a ele e agradeço a Deus pela vida dele, pelo tempo que ele esteve conosco. Então, para mim é uma honra estar aqui, eu espero contribuir de alguma forma aí nesse bate-papo que a gente vai ter. Vamos começar aqui, né? Como você falou, hoje vai ser uma homenagem pro seu pai, né? Grandioso. Então, vamos começar falando desse currículo mesmo, né, cara? Que currículo grande, cara. Como é que... Quantos anos tu tem? É uma pergunta que todo dia meus alunos fazem. Todo dia eu tenho que responder. Se eles sofrem de memória curta ou se... 35 anos. 35 anos. Cara, filosofia, artes, matemática. Como, mano? Como conseguir tudo isso? Acho que estão tão interligadas, né? Uhum. A maioria dos matemáticos tinham uma certa propensão à filosofia, né? E a arte é contemplar o belo, né? Você observar, você... Eu acredito que está tudo conectado nesse sentido. E eu só fui fazendo as conexões, né? Levando para minha prática profissional. Certinho. Beleza, gente. Cara, queria começar pelos livros aqui, né? Tudo isso de livro que esse cara tem. É incrível o cara aqui do nosso município ter toda essa abrangência, todo esse conhecimento, né? E passar isso pro livro, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o teu projeto em frente às escolas, que a gente teve um caso hoje gravíssimo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto que você tem de frente com a escola, né? Que uma vez eu passei na Escola Murinim, amor. Escola Murinim, né? Passei na Escola Murinim, você estava lá na frente, a Sofia que lhe indicou, no caso aqui, né? Pra gente estar batendo esse papo. Obrigado, Sofia. Eu realmente não lhe conhecia, mas aí quando ela me falou, quando a gente foi pesquisar, eu fui pesquisar teu Instagram, fui pesquisar tudo que você fazia aí também, eu já disse, então esse cara tem que estar lá no nosso podcast, né? Fale um pouquinho aí sobre esse projeto e sobre esse atentado que teve, muito triste hoje, né? Pois é, essa ideia de trabalhar com as escolas já vem desde 2016. Eu iniciei trabalhando com o reforço de matemática, né, dentro da Escola Murinim, inclusive. E aí depois me ausentei devido aos trabalhos, mas aí, ano passado, a gente retornou. Como a gente trabalha com jovens e adolescentes na nossa igreja, a gente fez essa conciliação, né? É um projeto que parte da igreja para a frente da escola. E claro que o nosso objetivo era poder avançar para dentro do espaço escolar, né? Mas é uma questão ainda muito delicada devido a vários fatores, inclusive eu sou professor de ensino religioso, né?
e a gente sabe o que diz lá a LDB, a BNCC, né? Enfim, a própria legislação brasileira concernente à questão do proselitismo. E aí, quando a gente pensou de ir para frente das escolas, a gente tentou tirar um pouco dessa questão do proselitismo, né? E não que a gente não pudesse fazer, uma vez que a gente está em via pública, mas a ideia mesmo era levar ali uma mensagem de conscientização, de respeito, de amor, de empatia, né? E nesse sentido a gente conseguiu fazer esse projeto e pretende continuar porque a gente vê a necessidade disso, inclusive o atentado de hoje e outros atentados que vêm ocorrendo no decorrer do tempo mostram uma necessidade urgente de conscientizar esse adolescente, esse jovem, sobre a questão do respeito ao próximo, do amor, da empatia, de olhar o outro como igual, a questão do preconceito, da discriminação. Então, acredito que falta mais essa discussão, né? E eu, enquanto professor, sei que na sala de aula a gente não tem muito esse espaço, né, de Eu ia discussão. justamente perguntar sobre isso, né? O contato de aluno-professor, né? A importância do contato do aluno-professor, que muitas vezes o professor está numa rotina já desgastante e ele não tem um tempo, porque geralmente o professor sai de uma sala para outra, Sai de né? uma sala para outra. Então, é importante sempre conversar, sempre poder conversar com o próprio aluno também, né? Pois é. Inclusive, onde eu leciono atualmente, eu tenho tido essa oportunidade, né, tanto por parte da coordenação, quanto por parte dos próprios alunos, que veem em nós ali uma figura, né, de confiança, isso é muito importante. Só que a gente percebe que falta um pouco desse espaço, desse tempo para a gente dialogar, mas nesse pouco espaço que a gente tem dado a esse aluno, a gente consegue ver que ele tem ali problemas emocionais, psicológicos, família, não apenas de aprendizagem, né, mas problemas que envolvem ele como um ser como um todo, né? E às vezes a gente está focando ali só na dificuldade de aprendizagem e ele tem problemas maiores, e às vezes a gente pode ajudar, como a palavrinha, né? Inclusive, antes de todas as minhas aulas, inclusive meus alunos devem estar ligados aí, eu começo com uma frase do dia, né? Qual a frase da noite hoje? Frase da noite, Qual a frase da noite hoje? Agora me pegou que eu não me preparei para essa. Não, mas aí tem que ter, mano. E aí todo dia eu levo essa frase do dia e discuto com ele, converso. E é interessante quando alguns dizem assim, professor, mas como é que o senhor sabe isso da minha vida? Né? Eu disse, não, eu só estou falando. Né? E na verdade o ser humano ele é o mesmo em todas as épocas, né? O que muda é a tecnologia, né? Então, os mesmos dilemas o ser humano carrega há séculos, né? E a gente vai em cima desses dilemas e consegue entrar no impenetrável, né? Porque nem sempre você está aberto a dizer o que você sente, né? Mas quando você consegue perceber que o outro ali precisa de uma ajuda naquele momento ali, você consegue, de alguma forma, socorrer ele naquela necessidade. Então, acho que é importante essa aproximação, né? Essa liberdade para com o aluno. Pegando esse gancho aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a teoterapia cristã. Como funciona a teoterapia cristã? Vamos lá. Esse é um ramo bem novo, né? Dentro da questão terapêutica, né? Hoje, graças a Deus, com o avanço da neurociência, né? Que está aí há cerca de 10 anos no mercado, e já é muito importante para todos os ramos, tanto é que a gente tem neuropsicologia, neuropedagogia, e é tanta tudo é neuro agora, né? Um monte de neuro. Que é a ideia de você entender o pensamento, a formação do pensamento, né? E com a neurociência veio essa valorização da teologia, né? Então a teologia hoje ela é vista como um mecanismo terapêutico, né? A questão da religiosidade em si é vista como um mecanismo terapêutico. Haja visto que a gente ficou muito longe dessa realidade devido ao advento, né, do positivismo, é uma evolução, da ciência. é uma evolução. Só que a gente ficou para trás, né? Porque, querendo ou não, a ciência ela chegou com a ideia do positivismo, tudo tem que ser provado, comprovado, e a fé foi perdendo o seu espaço, né? E a neurociência vem e traz essa ideia, não, a fé é importante, né? A fé é importante para curar, para restabelecer, para ressocializar, para colocar o ser humano de novo no seu devido lugar. Então, com esse advento da neurociência, a terapia, através da teologia ou da religião em si, né, ela tem ganhado espaço, né? Então, é usar o que a Bíblia diz na aplicação do ser humano como um todo para ele se recuperar de males que estão aí, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tanta coisa no emocional das pessoas, né? Então, a Bíblia tem esse caráter e ela pode ajudar nesse sentido.
Hoje a gente tem sempre, eu até falei algumas vezes aqui sobre as doenças temporais, né? Ansiedade, depressão, enfim. A teoterapia cristã, ela pega também nesse pedaço aí? Sim, essa é a ideia, né? Porque, querendo ou não, a igreja como instituição, ela ficou muito à margem dessa realidade, né? Na verdade, existem muitos mitos e preconceitos, né? Eu acredito que isso precisa ser desconstruído para que a gente entenda qual a origem das doenças, né? E não levar tudo para a questão do mundo espiritual, né? Existe um mundo material, existe um mundo espiritual, mas compreender cada coisa dentro do seu escopo ali para poder fazer uma atuação eficaz. Então, acho que falta um pouco disso, né, para a igreja entender o que é questões de ordem humana e o que é questão de ordem espiritual e aplicar, né, seus ensinos, suas doutrinas, suas investidas de forma apropriada, né, para obter os resultados. Isso é fera demais, mano. Fera demais, viu? Porque assim, né, querendo ou não, muitas pessoas precisam de cuidado, né? O papel da igreja, ele é importante, sempre foi importante e sempre será importante, certeza, né? com certeza. Então, cara, isso aí é top demais, viu? E essa parte que tu fica aí na teoterapia cristã, gostei, viu? Cara, vamos falar um pouquinho agora dos livros, né? Começar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha cola. Acho que é prova de matemática. A gente pode começar pelas provas de matemática? Pode ser, né? É de quê? De concurso? De concurso? É concurso. Acho que esses dois aí são de provas da PM, né? Provas antigas, né? Sim. E aí sempre o concurseiro Mas tá em busca disso, a né? matemática em si, ela não muda tanto, né? Geralmente as questões mudam uma coisa ali, uma coisa aqui, mas geralmente a matemática, tu tem que dominar, né? Tem que dominar o básico, né? Dominar o básico. Que essa é a grande dificuldade de todos, o básico, né? Então, eu trago aí ideias básicas, né? E, na verdade, os concursos geralmente estão em busca disso, do básico, né? E, às vezes, o concurseiro ou o vestibulando, ele estuda tanto e acaba se esquecendo do básico, né? Então, o básico, ele é tudo, até mesmo para as questões mais complexas. Então, se tu não consegue compreender e dominar o básico, os conhecimentos mais complexos vão ser prejudicados, né? O meu amigo Barata aqui, né, mano? Importantíssimo, temos que conhecer, né, o comportamento neuro dentro das igrejas. Sim, importantíssimo demais, né, cara? Show, meu amigo Barata, esse cara é fera. Cara, eu estudei pra concurso um tempo desse aí, estudei valendo, sabe? E realmente tô tocando um assunto muito importante. Às vezes a gente estuda coisas que realmente não é para estudar. Tem que pegar coisas... Eu fui lapidando com o tempo, sabe? Apanhei uns primeiros aí, então, assim, quando a gente domina, quando a gente conhece, começa a fazer concurso, a gente vai pensando que sabe, né? E realmente ali é complicado, viu? Aí hoje em dia eu sou mais maceteado, já parei um pouco, teve a questão da pandemia, parou os concursos, né? Aí eu parei um pouco, aí eu mudei um pouco o foco para outras coisas, né? Mas concurso público muita gente faz, né? Muita gente se dedica e tá aqui, né? O livro de matemática para vocês estudarem aí, viu, gente? Muito concurso chegando aí. E importantíssimo isso, né, cara? A matemática tá sempre lá. Sempre tem a matemática. Aquele susto, né? Não tem como fugir, né? Top. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro aí, cara. Olha, esse livro aí foi fruto do meu curso de Ciências da Religião, né? É esse aqui, né? Esse aí. E aí, como eu já vinha dessa linha falando sobre a questão da oração, aí eu disse, vou estender isso para falar da oração dentro do contexto do judaísmo e também do islamismo, né? E aí eu fiz mesclar aí as ideias, né, para trazer essa visão. Qual a importância da oração dentro dessas tradições religiosas, né? De que forma elas concebem a oração, qual a importância, a função, o fundamento. Então, eu fiz essa pesquisa aí e eu acho que ficou algo bem interessante, né, para quem quer compreender um pouquinho dessa realidade da fé dentro dessas 3 tradições religiosas. Top. Aqui esse livro demorou quanto tempo a ser feito, mais ou menos? Aqui tem que ter um conhecimento amplo, né? Como eu já venho nessa construção, né, a gente vem acumulando conhecimento, geralmente eu vou fazendo compilações daquilo que eu já acumulei ao longo do tempo, né? Então a gente vai... Mas foi aí
Foi rápido, foi rápido. 6 meses, por aí. Assim. Esse cara é bom. Até porque eu tinha que concluir o curso, então tinha que correr com o tempo, né? E aí as madrugadas foram minhas companheiras. Acredito que passa madrugadas aí, né? Madrugadas inteiras. Vamos lá pro próximo. Povos não alcançados, o grande desafio missionário. Que, gente... A gente encontra onde esses livros? Olha, eu tenho a plataforma de publicação, né? Que é a Clube de Autores, né? Inclusive, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, sobre a mentoria, né? Então, você encontra lá todos esses livros. Também na Amazon, você encontra esses livros lá, né? À disposição. Entra no site lá e só adquirir que chega na sua casa. Sim. Aí os povos não alcançados, no caso, ele fala sobre o quê? Esse aí é um livro missiológico, né? Fruto do meu doutorado em missões. Ele fala sobre essa realidade de que ainda existem povos, né, no mundo todo que ainda não receberam o evangelho, né? Inclusive é uma crítica que eu faço até mesmo dentro da minha igreja, que às vezes a gente faz, inclusive, festas falando sobre o arrebatamento da igreja, que é uma das principais promessas para o cristianismo. E a crítica é a seguinte, que a gente está preocupado em falar sobre a segunda vinda de Jesus, quando existem pessoas que ainda não ouviram que ele veio a primeira vez. Então, a igreja precisa se posicionar nesse sentido e entender que existem povos que precisam ouvir, né? E essa responsabilidade é da igreja, porque Cristo disse para a igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a igreja. Então a igreja precisa se acordar para isso e investir tudo que ela tem. Inclusive, nós falávamos aqui no início, né, antes do programa começar, sobre usar as ferramentas à disposição, né? A internet está aí, e uma coisa que me deixa pensativo é justamente isso. Paulo, lá no primeiro século, ele consegue evangelizar o mundo de então, junto com os demais apóstolos, sem internet, sem avião, sem um monte de vantagem. Hoje a gente tem tudo o que tem e a gente não alcançou todo mundo com essa mensagem. E a minha preocupação é onde é que está o problema, né? Então, esse livro é uma crítica e também um despertamento para a igreja para que esse desafio seja levado a efeito. Até porque, dentro desse livro, eu faço a seguinte crítica, que 1% de todas as ofertas que entram na igreja, claro, tem N funções a oferta dentro da igreja, mas apenas 1% vai para a evangelização de povos não alcançados. Então, se a igreja não está preocupada, não está investindo nisso, quem é que vai investir? Quem é que vai fazer? Então, essa é a crítica do livro, né? O incentivo do livro. Certo. E eu deixo minha crítica também aqui a pastores que não usam as redes sociais, né? Porque pastores que ficam só na sua congregação, que fala, né? Congregação. Calma, né? Eles ficam isolados, né? E querendo ou não, ficam falando para as mesmas pessoas. Então, isso não é que seja ruim. É bom. Mas eu acredito que tem muita gente, muito conhecimento para ser espalhado, né? E hoje a internet ela está aí para isso, para chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Inclusive, só fazendo um ponto aqui, eu fui líder de uma dessas congregações em 2019, quando estourou a pandemia no Brasil, né? Sim. E aí suspenderam os cultos e tudo, né? E aí o que a gente vai fazer? Eu fui para a internet, né? Não podia reunir o povo, mas eu abri o templo, ia para ali com 2 ou 3 irmãos, e ali um cantava, né, o outro falava alguma coisa e eu ministrava a palavra, e a gente fez essa divulgação por algum tempo, né, até que permitiram que as igrejas fossem abertas novamente. E assim, eu encontrei ali um caminho para continuar o trabalho que a gente vinha fazendo, né? Então, eu acredito que, querendo ou não, a gente vai precisar usar essas ferramentas para levar mais adiante essa mensagem, essa palavra, né? Sim, pai, na hora. Próximo livro aqui, né? Liderança Cristã. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Liderança Cristã. Aqui. O Liderança Cristã, ele fala sobre o quê? Bem, nunca vi e nunca verei um ajuntamento de pessoas ou uma comunidade prosperando em seus objetivos sem uma liderança, né? Acredito que qualquer ajuntamento precisa de um líder, nem que seja aquele para dizer a última palavra, né? Ainda que ele não tenha a ideia, ainda que ele não tenha a iniciativa, mas a gente percebe que há uma necessidade de um líder, né? De uma pessoa que represente ali aquele grupo, aquele interesse, aquela ideia. E dentro do contexto cristão, se não houver liderança, o ajuntamento ele fracassa, né?
O apóstolo Paulo teve essa preocupação quando orientava Timóteo, Tito, sobre a questão dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, né? Porque, de fato, uma comunidade sem uma liderança, ela não tem como prosperar, né? Então, é um incentivo à liderança e também uma crítica àqueles que veem a liderança como algo desnecessário, né? Até porque hoje a gente tem muitas comunidades que querem viver de forma independente, né? Que acha que não precisa ali do sacerdote, né? De um líder religioso, que ela mesma pode se apresentar diante de Deus. E, de fato, todos podemos nos apresentar diante de Deus, mas para a gente viver em uma comunidade é necessário uma liderança, né? Então, a gente precisa conceber essa ideia de uma forma razoável, porque o próprio Deus vai estabelecer liderança, né? Durante todo o processo de construção do povo de Israel e da própria igreja, ele vai estabelecer lideranças, né? Na própria nação brasileira, como as demais nações, que seriam elas sem uma liderança? Ainda que com suas dificuldades, mas o que seríamos sem liderança, né? Sim, necessário. A situação da liderança, ela é interessante pelo fato de que, se não tiver uma pessoa para nortear, né, vai virar bagunça, né? Certamente. Só o filé. Meu amigo Everton, né? Beleza, paizão? Vamos para o próximo. A oração, fundamentos bíblicos e teólogos. Deixa eu ver aqui. Esse não tá aqui não, né? Esse livreto aí, o menor. É o menorzinho, o primeiro. Esse é o primeiro, exatamente. Tudo começou primeiro. aí, né? A oração, fundamentos bíblicos, teólogos. Vamos falar um pouquinho desse aqui. Esse é o primeiro livro, né, que eu publiquei, e tudo nasceu a partir dele, né? Há quanto tempo? Foi em 2015 que eu publiquei. Mas eu já vinha trabalhando nele desde 2014, 2013, porque a minha ideia inicial era fazer uma apostila, né? A oração, sobre a oração, e estava em alta aquela ideia dos pregadores itinerantes, né? E chegava no culto, ele apresentava o material dele, tem meu CD, meu DVD e tal. Eu disse, eu quero pelo menos uma apostilazinha, né? E nesse tempo eu já pregava, Essa ideia aqui era só para mostrar o teu... Só para mostrar o meu trabalho, né? Divulgar nas igrejas onde eu ia, pregava. Entendi. E a ideia era essa, né? Ter uma apostilazinha para apresentar. Irmão, quem quiser adquirir a apostila, né? Adquirir mais conhecimento em relação à oração e tal. E aí, só que a ideia foi se solidificando. Eu disse, olha, dá para melhorar isso aqui e construir um pequeno livro, né? E aí a ideia foi crescendo. E foi quando eu descobri na internet a plataforma Clube de Autores, né? E eu vi ali que era uma possibilidade, né? Eu disse, vou dar o primeiro passo. E aí foi quando a gente publicou e colocou lá e deu certo, né? Pelo menos o pontapé inicial foi dado. Mas aí a gente fala sobre essa questão da oração, esse contato com Deus, né? Essa conversa com Deus, esse diálogo com Deus, que é uma necessidade de todo ser humano, né? O termo oração aparece 124 vezes na Bíblia. 124 vezes. Então, vamos orar, né, mãe? Qual a forma... Deixa eu ver uma pergunta aqui. Por que orar, né? Por que orar? Bem, quando eu não oro, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não preciso de ti. Quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, eu preciso de ti. Então, a oração é essa dependência, né? É que nem aquela ideia de você estar precisando de algo e saber que alguém pode te socorrer, pode te ajudar, mas não vai. Por orgulho, por ignorância ou por medo, né? Então, é entender que Deus está ali à disposição de todos, né? E como disse o profeta Isaías lá no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, eu aproveitar essa oportunidade, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com tantos dilemas, com tantos males, né? Então, eu preciso entender que eu dependo de Deus. E quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, eu dependo de ti. E muito mais, eu estou dizendo, Deus, eu confio na resposta que tu tem para mim. Porque esse é o desafio da oração. Na oração, nem sempre eu vou ter a resposta que eu quero. O sim que eu quero, né? Então, às vezes, Deus vem com não. E aí eu preciso entender o porquê do não. Ou pelo menos ter paciência para entender lá na frente o porquê do não. Mas acredito que um dos momentos mais difíceis para um cristão na oração é quando Deus não responde. É o silêncio de Deus. É aquele tempo que Deus não fala nada. E aí você não sabe se continua, se você para, se você está errado, se você está certo. A verdade é que Deus, Ele nos ouve, né? E como Ele mesmo prometeu através lá do profeta Jeremias, no capítulo 33, 3,
clama a mim e te responderei. Então é eu ter essa certeza, me apresentar diante de Deus com essa certeza que Ele vai me responder, né? E criar um relacionamento com Ele, assim como eu estou conversando contigo, né? E ter essa conversa com Deus, né? Então, porque se pintou por muito tempo um Deus distante, né? Um Deus muito distante que inclusive precisava de mediadores, né? Como no tempo da lei, os sacerdotes. Mas Cristo veio e a Bíblia diz que Ele abriu um novo caminho. Então eu posso ter esse acesso direto com Deus, né? Eu posso falar com Ele. Aproveitando aqui também, né? Até comentei com a Sofia que eu ia tocar nesse assunto. Não sei se você já viu o Livro de Eli. É um filme. O Livro de Eli, já assisti. Cara, é um filme que fala sobre um pós-guerra, né? E se perde em todas as Bíblias, no caso. E só fica com o Eli uma Bíblia, né? E todas as pessoas que conhecem a Bíblia vão atrás dele para tentar pegar, né? E o interessante desse livro que eu achei, cara, por que, né, cara? Depois que faltou o conhecimento, tudo se destruiu, tudo se colapsou, né, cara? E a vida... E ele, apesar de ser cego, né, ele é levado para um local para que fosse fabricado novas Bíblias, né? E, cara, interessante, porque hoje a gente tem Bíblia em todos os lugares e as pessoas não procuram, né? Inclusive, também vou tocar em outro assunto, né, que eu também queria falar. Conheço também, não sei se você conhece também o Primo Rico, né, que ele é um investidor. Cara, passou a vida toda dele correndo atrás de dinheiro, assim, conseguiu prosperidade e tudo mais. E poucos anos depois, ele descobriu a Bíblia. E esse cara mudou completamente o pensamento dele, a filosofia dele, entendeu? Tudo por causa de Bíblia, né? Da palavra mesmo, entendeu? E, cara, interessantíssimo isso. Aqui tem poder, né, pai? Estamos clamando a um Deus que ouve, né? E tem poder para responder, e para Ele não tem impossível, né? Então, é o homem se dispor mesmo a buscar a Deus e a ter esse encontro. Inclusive, nas minhas aulas de ensino religioso, eu procuro ser muito neutro, apesar de eu trabalhar dentro de uma escola cristã, onde eu posso falar abertamente da minha fé, né? Inclusive, saiu uma polêmica recentemente, né, lá por São Paulo, sobre uma decisão lá do promotor de justiça, que queria, de certa forma, inibir, né, os professores de usar termos religiosos na escola e tal. Aí surge as fake news, né? Uhum. Que diziam que era proibido dizer Deus te abençoe ou fazer a oração do Pai Nosso, que não estava no texto, né? Mas se entendeu assim, né? De sorte que a gente tem essa liberdade dentro da nossa escola porque ela tem confissão cristã, então não tem nenhum problema, né? Apesar de estarmos num país laico, onde se respeita a religião de cada um e não se tem uma religião majoritária, mas a gente tem essa liberdade. E eu procuro sempre falar assim, dessa forma bem neutra, né? Sem tentar pressionar eles a essa realidade, até porque a experiência ela precisa ser vivida, né? Não tem como você criar a experiência, né? Você precisa experimentar. Então, a gente tenta conscientizar os alunos nesse sentido, que é preciso buscar, né, essa experiência com o divino, com o sagrado. E apesar de a gente ter aí cerca de 10 mil religiões no mundo, a gente sabe que existe um caminho, né, e um só Deus. E a questão é, o homem está em busca de trilhar esse caminho, né, nas suas N formas de fazê-lo, mas o final de tudo isso é um só Deus, né? Não tem como o homem encontrar outros deuses, né? Ele vai trilhar pelo caminho dos deuses, né, no plural, mas ele vai chegar no único Deus, né? Porque, querendo ou não, a Bíblia vai estar revelando que só existe um Deus e uma hora ou outra o homem vai ter que chegar nessa conclusão, né? Top. Hoje o papo tá pegado, né, velho? Pegado, gente. Cara, vamos falar aqui a doutrina do pecado, né? Queria falar, antes de tu tocar no livro em si, né? Eu queria falar sobre... toquei no assunto de prosperidade, riqueza e tudo mais. Muitas pessoas falam que riqueza, a certo ponto na Bíblia, é pecado, alguma coisa assim. Como você vê isso? Você que é um cara que estudou a Bíblia, no caso, né? Vamos lá. Na verdade, é um equívoco, né? Em relação ao dinheiro, a um texto, né, que Paulo usa lá. Só que ele é bem claro em dizer que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males.
Então, não é que a riqueza em si... Aí tem um outro texto polêmico de Jesus, né? Que ele fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. E aí se criou essa ideia de que a riqueza é de certa forma, pecado, ou o rico dificilmente... Porque tem frases na Bíblia que tu interpreta da maneira que tu achar melhor, né? Essa questão, né? No último livro a gente vai entrar nesse mérito aí, né? Só que aí tem aquele líder, né, que diz o real sentido, né? Daqui volta o livro da liderança, volta né? O livro da liderança, né? A importância dos líderes nesse sentido. Isso. Senão todo mundo fala o que quer. Senão todo mundo pega um pedaço da Bíblia e fala o que quer, fala né? o que quer, é complicado, né? Então é importante a liderança nesse sentido, né? Com uma doutrina pura, simples, né? Bíblica, tá? Então, nesse sentido das riquezas, a gente tem essa dificuldade, né? Se pinta esse quadro. E, na verdade, tanto o rico quanto o pobre, ele pode se perder, né? No seu orgulho, tendo riqueza ou não tendo, porque o que vai fazer ele se perder é o orgulho, né? A falta de humildade de reconhecer que tudo provém de Deus. A falta de humildade é um dos maiores pecados. Olha, se não for um dos maiores, mas ele nos conduz aos maiores, porque né? pouca gente fala, né, da falta de humildade. Falta de humildade, né? Na verdade, se confunde muito a questão da humildade, né? Se pensa que humildade é ser pobre, inclusive isso foi muito propagado pela própria religião, né? Que ser pobre era ser humilde, né? Andar mal vestido era ser humilde. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem gente que se veste da pior maneira possível, mas o orgulho é lá em cima, né? Então, a questão da vestimenta não tem nada a ver com humildade, a questão da riqueza também não, né? Então, acredito que tu conheces, assim como eu conheço, pessoas que têm um bom poder aquisitivo, mas são pessoas humildes. Michael, eu trabalho num posto de gasolina, então recebo todo tipo de pessoas, né? E é impressionante, às vezes chega um carrão lá e o cara te trata como se fosse o filho dele. E às vezes chega um carro lá que não tem nem roda quase e a pessoa te trata com uma soberba imensa. Cara, isso aí é impressionante. Eu fico muito impressionado com essas coisas, sabe? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, o orgulho está aí. Inclusive, a gente entende que foi o pecado do querubim ungido lá, né? Que depois se tornou Satanás, né? Conforme os relatos bíblicos. Então, ele se orgulhou da posição que tinha, né, do prestígio que tinha nos céus, da aproximação que tinha com Deus, e isso levou ele à ruína, né, a questão do orgulho. Então, ser humilde é você, acima de tudo, reconhecer que não sabe tudo, reconhecer que o outro é semelhante ou superior a ti, como a Bíblia ensina, né? A Bíblia não diz que o outro é semelhante, ela diz considerar o outro superior, né? Então, é eu sempre olhar o outro como alguém superior, alguém que pode me ensinar algo, alguém que pode me ajudar em algo, alguém que pode me desenvolver algo. Então, acredito que falta isso na sociedade, né? Inclusive, era uma das minhas mensagens em frente à escola, né? Falta essa questão de eu olhar o outro como igual, como alguém que pode contribuir na minha formação. Então, a gente está sempre olhando o outro por baixo, né? E a gente vive nessa guerra de valores e de questões até mesmo... financeiras, né? Quem tem um pouquinho mais se acha que é melhor do que o outro e, na verdade, a gente está aqui em busca de algo maior, além das riquezas, além da fama, além do sucesso. Top. Aí agora sim a gente pode entrar no livro, né? A doutrina do pecado. Fala a pronúncia. Olha, a martiologia, né? A martiologia. Né? A martiologia. É um termo grego. Tem a ver com amor, não? Não. Não? A martiologia. A doutrina do pecado. Tem a ver com amor, mas amor ao erro, né? Porque a palavra significa errar o alvo, né? A martiologia. Que significa errar o alvo, né? Porque o pecado é justamente isso. É você estar focado naquilo que não é da vontade de Deus, né? E foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva no Jardim do Éden, né? Quando Gênesis narra esse episódio. Então, eles focam naquilo que Deus disse que não era para focar, que era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi, infelizmente, o foco deles, né? Então, a martiologia fala dessa ideia de você errar o alvo, de você estar focando em algo errado, né? Que vai te levar para longe de Deus. E eu faço essa construção aí teológica, histórica do pecado. Focar no errado. Focar no errado, né? Você tem dois caminhos e pega o errado. Pega o né? errado, né? Então, cara, sinceramente, só ensino top mesmo. Erro, né? Pecado, né? Erro. Top. Transgressão. A doutrina do pecado é uma das mais importantes doutrinas da teologia cristã, pois ocupa-se
a ressaltar a condição que o homem está em função do pecado. Demonstra sua impossibilidade de agradar a Deus, com o objetivo de demonstrar que o homem está perdido no abismo, está perdido e abismado em relação a Deus, e que sozinho não pode fazer nada para alterar essa realidade. Aí volta lá para a oração, né? Rapaz, a oração é esse resgate dessa comunhão perdida, né? Aí Paulo, em Romanos 3:23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí a matemática simples entra bem aqui. Aí lá em Romanos 6:23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, qual é a condição do homem nisso tudo? É morrer, né? Então o homem está condenado a isso, não tem como ele fugir dessa questão. Inclusive é tema do meu novo livro, né? A questão da morte, né? Então nós fomos condicionados à morte devido ao pecado, e só tem um jeito de fugir disso, é voltar para os braços do Pai. Só que aí que entra o desafio. Aí Jesus, lá em João 14:6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele se coloca ali como mediador dessa volta. E é aqui como ele precisa encontrar o caminho para retornar de volta para o seu lugar de origem, que é esse vazio, né, que ele sente. Inclusive, Dostoiévski e Pascoal, eles falam dessa ideia de que dentro do coração do homem há um vazio do tamanho ou da forma de Deus. Então, enquanto o homem estiver buscando preencher esse vazio com qualquer coisa que seja, né, seja nessa vida, seja na vida transcendente, ele vai continuar se sentindo vazio, porque esse vazio só Deus vai preencher. Então, por isso, a gente tem aí, como eu já citei, cerca de 10 mil religiões no mundo, porque o homem está em busca disso, né? Ele só precisa encontrar o caminho certo. E Jesus, há 2000 anos atrás, já se apontou, disse: eu sou o caminho. Então, quem quiser voltar para o Pai, é só me seguir. Então, essa é a mensagem de Jesus. Certo. Namoro cristão não tem aqui, né? Não, aí Namoro eu não tenho cristão, exemplar. Em busca da costela perdida. Olha. É interessante. Aqui fala sobre o que, mais ou menos, esse livro? Esse livro é um dos segundos mais vendidos no site, né? Depois de matemática, né? Acho que o povo gosta muito de matemática e namorar. Ou então o povo tá querendo passar nos concursos mesmo, né? Sim, e arrumar uma namorada depois. Mas eu falo sobre essa realidade do namoro, né? Inclusive fazendo uma crítica à questão do namoro na adolescência, que eu vejo como nocivo, prejudicial. Não só eu, né? A psicologia, a própria sociedade, ela tem percebido isso, que o namoro precoce ele tem prejudicado o aprendizado, a vida social, a vida espiritual, a vida familiar. Então, é um cuidado que o adolescente ele precisa ter, né? Focar naquilo que de fato é importante, né? Inclusive, a gente enfrenta isso dentro do nosso contexto escolar, dentro do nosso contexto religioso, e procura orientar os adolescentes nesse sentido. Mas aí eu confesso uma coisa aqui, que a minha maior dificuldade nessa matéria de orientação não é nem o adolescente, é o pai do adolescente, né? Sim. E aí a gente entra num mérito muito, muito sensível da questão, que é, cada família tem um modo de ser, uma forma de ser, tem suas próprias regras, as culturas, né? E aí fica muito difícil dizer para esse adolescente: olha, não é legal tu namorar agora, foca nos estudos, faz um curso de capacitação, te prepara para o mercado. E aí vem o pai e a mãe e diz: não, vai lá, namora, né? Vive a tua vida, né? E eu não vou contra a orientação de um pai e de uma mãe que sabe o que é melhor para o seu filho. Mas a gente vê os prejuízos aí, né? Na própria sociedade, né? Gravidez precoce, evasão escolar, pessoas deprimidas, pessoas que não acreditam no amor. A gente vê adolescente postando aí no Instagram: nunca ninguém vai me amar, nunca serei amado. Os né? que terminam querem morrer. Querem morrer, né? Inclusive eu passei por isso na minha adolescência, e eu sei que faz parte, né, do drama da fase, mas tem coisas que dá para evitar, né? Mas aí a pessoa tá atrás. E querendo ou não, é uma necessidade da alma ser amado, né? É uma necessidade da alma você ser querido por alguém. Então, quando essas relações elas acontecem ali no âmbito escolar, religioso ou entre os amigos, tem o seu ponto saudável, né? Você se sente mais valorizado, você se arruma melhor, você se sente mais vivo. A autoestima melhora. A autoestima melhora. Só que existem os pontos negativos que precisam ser avaliados, sim, né? Sim. Então, em relação ao namoro, principalmente dentro do contexto cristão, a gente tem dado essa orientação, que o adolescente não namora. E o jovem, a partir dos 18, ele namora para casar.
Claro. Vamos tocar nesses daqui, né? já. Namora pra casar, não é pra... M. Cassiel perguntou aqui, quantos livros você já lançou? Olha, já tenho publicado 11 livros, né? Mas lançar, fazer um evento, né? Foi apenas desse último aí, Historicidade da Bíblia, né? Que a gente fez um evento ali no restaurante Deguste, aqui na Avenida Martins Monteiro. A gente fez um evento, né? Então, os demais a gente não chegou a fazer um lançamento e tal, né? Mas estão lá na plataforma, no site. Certo. Mas a gente tem 11 e aí já tem o 12º que está pronto aí, só esperando o lançamento. Falar aqui de casamento, né? O casamento é só casamento, né? Um projeto de Deus. Falar nele rapidinho, porque o nosso tempo já tá passando e a gente ainda tá ainda na metade da conversa, cara. O casamento é a base, né? É a base de uma sociedade, é a base de uma comunidade, né? E a família começa no casamento, né? Inclusive, dentro desse livro Namoro Cristão, eu enfatizo que existem 3 importantes decisões na vida de um homem, né? Ou de uma mulher. A primeira decisão é qual profissão ele vai seguir, né? Eu preciso decidir isso. Eu estou aqui nesse mundo, eu estou passando por aqui, eu preciso ter essa decisão, né? E não só focar no dinheiro, porque a gente tem essa questão no meio profissional, né? Não vou fazer medicina porque dá dinheiro, mas tu tem amor na medicina, né? Não, quando eu vejo sangue eu desmaio. É o primeiro amor. É o primeiro amor. Tem que ter, né? Aí, eu até critico, tenho alguns amigos que são técnicos em enfermagem, são enfermeiros, né? Eu digo, aí tu coloca lá enfermagem por amor, quando eu vou lá no postinho lá contigo, tu tá com a cara desse tamanho, cadê o... Não, porque a gente recebe mal, porque o governo não alterou nosso piso. Não tem nada a ver com isso. Mano. Aí o amor foi embora, né? Mas a gente entende a necessidade de melhorar, né? Os serviços, os abonos, o salário, o piso salarial dos profissionais. Mas eu preciso estar focado nisso, eu amo isso, eu quero realmente isso para a minha vida, né? Inclusive, quando a gente fala para um aluno sobre ele ser professor, ele diz, não, Deus me livre. Deus me livre, jamais. Né? E aí, uma coisa interessante, quando eu conheci minha esposa, ela já dava aula, né, a professora Leninha, e aí eu disse, rapaz, vou casar porque eu vou me dar bem. Professora, ganha bem. Eu também fui cair nesse golpe, caí nesse golpe. Aí um amigo meu, saudoso Eliseu, né? Saudoso Eliseu, agente de saúde, que inclusive recebe homenagem ali do posto ali do lado do Maratá. E aí ele dizia, Maico, casa com ela que ela é professora, ganha bem. Eu disse, rapaz, vou ver. Foi por aqui. Golpe, Maico. Rapaz, aí eu descobri que não era esse caminho. Né? Depois fui me tornar professor, aí completou a situação. Mas eu amo o que faço, né? Amo o que faço. Porque ela não veio contigo, Maico? Pois é, o nosso filho tá nesse processo, né? Inclusive ele veio na emergência agora há pouco, então ela precisou ficar com ele. Então, a gente precisa focar nessa questão. Eu vou trabalhar o que eu amo, né? Que de fato me satisfaz e que de fato traz uma contribuição para a comunidade onde eu estou trabalhando. Sim. Então, essa é uma das primeiras questões, né? A segunda importante decisão é quem eu vou escolher para caminhar comigo nessa vida a dois, né? Então a gente precisa fazer essa decisão com muita cautela, com muito cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, que por mais que tu namore uma pessoa por 2, 3, 4, 5 anos, tu nunca vai conhecê-la por completo. Porque você só conhece alguém na convivência. É na convivência que a coisa se estabelece, né? Até porque a gente tem alguns mecanismos de defesa que a gente acaba utilizando para não perder o outro, né? Eu costumo até orientar alguns casais, que alguns se sentem, tipo assim, lesados. Ah, mentiu para mim. Não, ela não mentiu, ela só omitiu porque ela tinha medo de te perder. Porque quando criança a gente tem essas artimanhas, né? Para se defender de um perigo, de uma situação que nos deixa incomodado, a gente acaba usando de artifício, ou a mentira, ou a violência, ou o silêncio. Cada um encontra a sua arma, né? E nesse sentido, alguns casais acabam se sentindo lesados. Ah, mentiu para mim? Não, não mentiu. Então, você só vai conhecer uma pessoa de fato na convivência. Quando vocês estiverem ali na vida a dois, as coisas vão se maximizar, né? E você vai ver que a coisa não era tão bonita quanto parecia. Ou fica melhor, Ou fica melhor, né? Essa é a questão, é você ter uma visão esperançosa da coisa, né? Afinal de contas, você está ali, como eu celebrando o casamento, eu digo, você não está aqui dizendo, eu quero casar contigo porque eu te odeio, porque eu não vou atuar aqui. Pelo contrário, você está aqui porque você ama essa pessoa e quer viver com ela pro resto da vida.
Então, essa é uma questão muito séria, né? E hoje a gente viu que o casamento ele se banalizou. Você casa aqui, descasa ali, casa de novo, né? Não se tem mais aquela ideia de se reconquistar, se reconstruir. Os relacionamentos se tornaram descartáveis, essa é a verdade, né? Você não mais conserta as coisas, você se desfaz das coisas, você troca, né? O próprio comércio, ele entrou, né? Antes a gente tinha objetos que duravam anos, né? E hoje não, você compra um objeto, ele tem um prazo de validade ali, porque certinho, tem que né? trocar, o comércio tem que rodar, a indústria tem que rodar. Então tem essas questões. Então essa é a segunda importante decisão. A terceira e última é você escolher qual será o destino da tua alma, né? E aí Jesus ele foi enfático em dizer que só existe dois caminhos, um que leva ao céu, outra à perdição. Ele diz, olha, se quiser ir para o céu, #me segue. Cola em mim, né? Cola em mim. É. Tocando no assunto do casamento, né? Você também é celebrante, né? Fale um pouquinho aí dos casamentos que você já participou. E quem sabe você não casa a gente também aqui, né? Seria uma honra, né? Se ela aceitar, seria uma honra. Isso é um pedido oficial aqui? Não é se ela aceitava, se eu aceitava. Tá ok. Sacanagem. Sim, mano, conte aí pra gente dos casamentos. Bem, todo ministro dentro da sua instituição religiosa, por lei, ele é um juiz de paz, né? Apesar de haver uma discussão recente sobre essa questão do título, né? Porque juiz de paz se refere ao celebrante autorizado pelo Estado, né? Que faz aquele processo dentro do cartório e tal. Esse é o juiz de paz de fato e de direito, né? E hoje se usa muito a ideia de ministro da Justiça de Paz, né? Utilizada para ministros religiosos. Então, assim, mas qual é a nossa alçada? Eu fiz um curso na área, e aí como eu faço parte de uma instituição devidamente inscrita, né? Tem seu CNPJ, tem sua inscrição junto às instituições legais. Então, eu, enquanto ministro, posso celebrar casamento, né? Só que aí a gente precisa falar aqui sobre a questão das duas modalidades. Existe o casamento civil, que acontece dentro do cartório, né? Ali com o juiz de paz autorizado pelo Estado. E existe o casamento religioso, né? Que acontece dentro das igrejas, né? Dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Sendo que esses casamentos, eles não têm nenhum efeito civil, apenas religioso, né? Fica registrado apenas ali dentro da instituição. Só que existe uma modalidade, que inclusive eu já celebrei casamentos nessa modalidade, que é o casamento religioso com efeito civil. Ou seja, o casal dá entrada no cartório, o cartório emite um documento, né? E com esse documento eu caso eles na igreja, num só evento, né? Caso eles ali na igreja, e esse casamento ele vale como casamento religioso e casamento civil. Depois tu apresenta essa certidão que eu vou te dar lá na hora da celebração. Tu apresenta no cartório e ele vai emitir a tua certidão. Porque às vezes tem alguns casais que sentem dificuldade, de manhã vai pro cartório e de noite vai, né, ficar aquele coisa cansativa. Sim. Aí disse, não, bora fazer só uma cerimônia. A gente vê muito isso ali na praça de Benfica, a gente vê bastante isso acontecer, né? Aí tem como você fazer só uma cerimônia, né? Seja dentro de uma igreja ou seja dentro de um local de evento, você pode fazer isso, né? Desde que você cumpra o regulamento ali dentro dessa questão. Bora casar, gente, bora casar. Pular aqui para Historicidade da Bíblia, que é o livro que a gente botou como tema, né? Porque eu acho um tema bem forte e importante. Fale um pouquinho desse livro pra gente, cara. Olha, é interessante a ideia desse livro, porque ele nasceu no final de 2020. Bem no finalzinho mesmo, acho que eu produzi ele em menos de 2 meses, eu acho. Mas ele nasceu num pós-culto, onde eu ministrei uma palavra falando sobre as evidências da ressurreição de Cristo, né, numa mensagem para a igreja. Né, Jesus morreu, mas ressuscitou, e as evidências estão aqui, foi visto por mais de 500 pessoas, os apóstolos falaram sobre isso, pessoas morreram por essa verdade. E aí depois disso eu fiquei pensando, eu disse, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam conhecer melhor essa realidade da Bíblia, que ela não é um livro fictício, né? Que ela não é um livro de lendas, né? Que existem evidências arqueológicas, físicas, filosóficas, né? Enfim, em todos os ramos do conhecimento, existem evidências de que a Bíblia é um livro sem igual, é um livro singular, é um livro verdadeiro, né? Em suas narrativas, em suas doutrinas, em sua teologia. E uma coisa que eu coloco, inclusive, aí na sinopse, que está bem atrás do livro, eu digo que a Bíblia é o único livro no mundo que ousa, nas suas páginas,
predizer acontecimentos futuros. Então ela não se preocupa. A frase que eu ia até tocar depois. É um livro milenar, veraz, atual e futuro. E futuro. Né? Venceu o tempo e vai continuar vencendo. Vai continuar vencendo. Né? E, inclusive, dentro do livro eu faço uma crítica ao filósofo Voltaire, né? Que ele se levanta como um grande inimigo da Bíblia, né? E ele diz, a Bíblia um dia vai existir apenas nos museus, né? E o meu livro será conhecido em todo o mundo. E eu, como estudante da filosofia, ainda não li nada de Voltaire, cara. Mas vai conhecer. Nada sem preconceito, né? Nada assim. É a questão que eu não tive tempo. Minha tia Nilda perguntou aqui, onde eu posso encontrar? Tia, eu vou deixar o link, tem um link? Tem um link? Eu vou deixar o link lá nos nossos stories para quem quiser encontrar o livro deles aí, todos esses livros, né? E aí eu vou deixar para ti. Quem sabe eu não ganho um, tia, para ti de presente. Né? Vou mandar pelo Sedex. Pronto. Inclusive ele tá de promoção na Amazon, né? 14 e alguma coisa lá. Pronto, tá na Amazon, né? Pronto. Então, continuando, pai. É um livro que realmente venceu o tempo, né? Venceu o tempo. Venceu o tempo. E ele é futuro porque ele traz dizeres bem fortes, né? Inclusive, voltando lá no livro de Eli, né? Que tu citou agora que eu voltei, sim. Né? Muita informação. Muito conteúdo, falou a respeito da questão da Bíblia, né? Ter sobrado apenas aquele exemplar e o povo agora querer, né? Inclusive, há uma profecia bíblica que diz que haverá um dia em que haverá fome e sede na terra. Mas fome não de pão, sede não de água, mas da palavra, né? E apesar de a gente ter, por exemplo, eu trouxe aqui 4 versões da Bíblia, Fale um pouquinho das versões da Bíblia, no caso. Eu trouxe aqui 4 versões da Bíblia, fora as versões que a gente encontra na internet, né? É só jogar lá no Google, e aí você encontra lá milhares de versões em grego, em hebraico, em aramaico, em latim, em português, francês, enfim. Né? Hoje a gente tem essa diversidade, né? Mas aí a gente tem essa... Estão pedindo sorteio aqui, mano. Não, pode ser, né? Tá liberado aí. E a gente tem aqui algumas versões. Eu trouxe essas aqui porque elas estão mais próximas aqui da nossa realidade, da nossa comunidade, né? Inclusive, eu quero falar logo dessa aqui, que é uma Bíblia assim que eu estudo apenas a nível de pesquisa mesmo, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, né? Ela é usada pelos Testemunhos de Jeová, né? E exclusivamente por eles. Ela não é muito bem aceita no meio católico, nem no meio... Essa aqui é usada pelos Testemunhos de Jeová, certo. Né? Porque ela tem alguns textos que diferem, assim, da nossa doutrina, né? Difere do que a gente acredita. E, claro, não vou entrar nesse mérito, mas é uma Bíblia, né? Como qualquer outra, mas com algumas diferenças que acabam saindo aqui nessa... Quando tu vai, no caso, estudar a Bíblia, no caso, né? Para te criar o livro, você pegou todas as Bíblias que você pode acompanhar e ver como foi? Sim. Inclusive, no último capítulo eu falo sobre a crítica textual, né? Que é essa ideia de você pegar a Bíblia, né? Durante os séculos, os milênios, e verificar a autenticidade de seus textos, né? Qual a veracidade desse texto, né? Porque existe uma crítica à Bíblia de que ela foi alterada ao longo dos séculos. Só que as cópias dos manuais, ou dos manuscritos, melhor dizendo, antigos, né, que a gente tem, eles todos são uniformes, né, eles não se diferem, com muitas poucas questões que não alterem nada o texto. Inclusive, eu sou muito fiel a colocar isso aí, porque às vezes alguém tem medo de dizer, mas se dizer que tem um erro na Bíblia, as pessoas não vão acreditar mais nela, né? Não, preciso entender que a Bíblia passou por milênios e séculos, ela foi compilada em um período de 1.600 anos, foi escrita por mais de 40 pessoas, e ela tem na sua obra seres humanos, né? E a gente perdeu os originais, a gente não tem original, a gente tem cópias dos originais. Não se tem mais originais. Não se tem mais original, né? E teve a questão de línguas também, né? Nas traduções. Nas traduções, exatamente. Porque a gente pega o hebraico, pega o grego, vem para cá pro português, o negócio pegando o inglês e vindo para cá já fica diferente, né? Já fica difícil. Então imagina uma língua milenar como o hebraico, né? Ou o grego, né? Então a gente tem essas dificuldades. Por isso a gente vai ter essas diversidades de versões. Essa aqui qual é? Porque elas vão sofrendo essas mudanças, essas melhoras. Essa aqui é a mais utilizada pelos assembleianos, que é a Almeida Revista e Corrigida, é a queridinha, né? Assembleia. Assembleia de Deus. Certo. Né? A Assembleia de Deus geralmente usa ela, eu uso ela. Muda muito de uma Bíblia para outra? Pois é, dessa primeira aqui que eu falei, ela muda porque alguns textos trazem algumas distorções doutrinárias que a gente não concorda. Então ela
acaba nem sendo aceita como escritura. Essa aqui? Essa aqui é uma versão católica. Tá? Inclusive tem os 7 livros a mais, né? Que não tem na Bíblia, a gente chama protestante, né? Mas ela não tem na Bíblia protestante. E a versão católica traz aqui os seus 7 livros que a gente chama de apócrifos, né? Mas a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, porque eles foram aceitos como inspirados por Deus numa segunda análise, né? Num segundo momento, lá pelo Concílio de Trento, né? Em 1546. Então tem essa questão aí, a gente não aceita esses 7 livros como inspirados, por isso eles não estão na nossa, mas a Igreja Católica absorveu eles como inspirados e ela tem eles aí. Mas o restante da Bíblia é semelhante da Igreja Protestante. Perfeito. E aqui é a mais usada. Essa aqui é uma versão judaica, né? Porque ela já traz alguns termos no próprio idioma hebraico, né? E ela traz algumas ideias assim, mais voltadas para os judeus, né? Mas tem também a mesma configuração da protestante. Fera demais, viu, cara? Fera demais. Conhecedor. Está dando nossa hora, não deu nem para finalizar. Oxe. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre... A gente ia tocar mais no assunto da historicidade da Bíblia, né? Que é realmente um tema... É um tema... Que realmente a gente vai ter que puxar de novo, né? E aqui o último livro, né? Amor, Tempo e Morte, em busca do sentido da vida. Qual o sentido da vida, pai? Essa é a proposta, né? O ser humano está em busca desse significado, né? Porque a gente não quer conceber a ideia de que a vida é apenas o intervalo de tempo entre a primeira respiração e a última, né? Então a gente precisa de algo mais palpável. O que eu estou fazendo aqui? Né? Existe um propósito para a minha existência ou eu estou aqui apenas por estar? Né? E aí existe uma grande diferença entre viver e existir. E aí tem gente que só existe e não vive. Né? Então eu preciso descobrir qual é o meu propósito, qual é o meu potencial, qual é o meu foco na vida para que eu possa, de fato, cumprir os meus dias aqui. Né? Inclusive, o líder de Moisés, lá no Salmo 90, ele traz essa proposta, né? Ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então, eu preciso saber que, e se tem uma coisa que a gente sabe com toda certeza e não tem dúvida nenhuma, é que a gente vai morrer. Né? E a gente não fala sobre isso. Sim, né? E essa é uma grande dificuldade, porque a morte é algo tão certo como qualquer outra coisa na vida, né? E a gente não fala sobre isso, né? Inclusive, eu citei aqui no início do programa que no dia 3 de janeiro meu pai partiu, né? Voltou para casa. E eu já vinha escrevendo esse livro, parece até uma ironia, né? Eu já vinha escrevendo livro, pesquisando sobre a morte, escrevendo sobre a morte. Inclusive, eu falo mais sobre a morte do que sobre a vida, né? Tem um capítulo sobre a vida. Porque, de fato, a morte é algo que nos intriga, né? O que de fato é a morte? Bem, os maiores intelectuais do nosso tempo não conseguiram explicar, né? E eu acredito que eu não vou conseguir explicar também, mas eu jogo luz, né, através da filosofia, da teologia, para você ir em busca disso, porque a questão do sentido da vida é uma questão de cada um, né? Como eu disse aqui no começo, a experiência ela não pode ser criada, ela tem que ser vivida, experimentada. Então eu preciso ir em busca disso, né? Tanto é que o convite do salmista é: vinde e provai e vede que o Senhor é bom. Então, estou dizendo aqui que Deus é bom, Ele é o Criador do mundo, Ele quer o ser humano junto dele. Mas cada ser humano precisa tomar essa decisão de procurar através da oração, de um arrependimento sincero, de uma busca verdadeira. Então, é nesse sentido que a gente precisa, de alguma forma, se questionar. O que eu estou fazendo aqui? Quem me colocou aqui? Né? Fera. Paulo disse aqui, estou assistindo do Mato Grosso. Obrigado, Paulo. Cara, seguinte, aqui eu queria só deixar uma palavrinha aqui, né? Que eu tava ouvindo um podcast uma vez do Brunet. E amor, tempo e morte, né? Você falou de propósito, né? Todo mundo tem que ter e buscar o seu propósito. E ele falou que eu achei engraçado, né? Ele falou: cara, se você não tem um propósito, eu vou te dar um. Não atrapalhe ninguém. Não atrapalhe o propósito de ninguém e não exponha ninguém, não exponha os erros de outras pessoas, né? E eu achei interessante que quando tu falou do propósito, né? Já é alguma coisa. Né? E interessante. É, porque geralmente a pessoa que entra aqui na tua rede social e te critica é alguém que não tá fazendo nada. Sim, sim. Porque quem tá fazendo não tem tempo para te criticar. Certo. Né?
Então, geralmente, quem vai te criticar, quem vai te perseguir é alguém que não tá fazendo, não tem o que fazer, na verdade, né? Certo. Gente, chegamos aqui na nossa hora, certo? Muito obrigado por todo mundo que participou. Obrigado ao Maicon. Oxe, Deixa as tuas redes sociais aí pra gente, meu querido. Oxe, na hora. Diga. Indiquem um livro da Bíblia para as pessoas que estão assistindo. Ah, um livro? Indicar um livro. Ah, tá. Pra você indicar tá, um livro, beleza. vai. Olha, Provérbios é um excelente livro, né? É aquele livro que... Eu ia indicar esse. Indicar esse, cara. né? Não, pode ser. Não, porque ali, o Provérbios eu já li ele várias vezes. Porque quem não tem um livro em casa, todo mundo acredita que tem uma Bíblia em casa, né? Vai lá no Provérbios, que ali tem conhecimento para toda a área que tu precisar. Tem conhecimento ali. Então, Provérbios, né? Você, como conhecedor, você pode pegar outro, né? Inclusive, para a questão da riqueza, que foi debatida ainda agora, tem sim. um sábio lá, acho que é capítulo 30, ele faz uma oração muito sábia, ele diz: Deus, eu não te peço nem a pobreza nem a riqueza, porque sendo pobre, posso vir murmurar contra ti, ou sendo rico, posso me esquecer de ti. Dá-me apenas o necessário. Então, é essa simplicidade, essa singeleza, né, para a vida que a gente precisa. Nem almejando muito, também nem se contentando com pouco, né? Mas crendo que Deus tem para cada um de nós o necessário. Então, o outro que eu posso sugerir aqui é o livro dos Salmos. Né? Salmos, né? Clássico, Salmos, né? 150 salmos que você pode ler aí durante o ano todo e sempre vai ter alimento para sua alma, né? Pronto. Obrigado, Maicon.